A gente quer entrar num tema agora com o professor Rudá, que vem aqui sempre para nos esclarecer, nos deixar mais cultos. Agora aumentou a responsabilidade. Porque o dia 4 de julho a gente sabe que é comemorada a independência dos Estados Unidos e a gente sabe que o Brasil também tem largas relações com a corte norte-americana. Também existem muitas situações acontecendo nos Estados Unidos. Eu queria que você passasse aí um panorama. A gente falando um pouco dessa independência, falando um pouco dessa crise de 2008, os Estados Unidos saindo dessa crise, essas relações entre Brasil e Estados Unidos, a própria reeleição de Barack Obama. Fique à vontade, professor. Até mesmo porque falando também da importância, né, dos Estados Unidos, o que os Estados Unidos têm a ver com a gente, né? Exato. Bom, os Estados Unidos passaram a ter uma importância maior para o Brasil a partir do final da Segunda Guerra Mundial. Eles começam a desenvolver uma série de programas, como o Ponto 4, Aliança para o Progresso, que estava voltado principalmente para o restante da América, né, do continente, e havia uma preocupação naquela época, nos anos 50, do governo norte-americano em relação à pobreza, e o governo norte-americano dizia: país rural e pobre é a porta de entrada para o comunismo, era isso que eles diziam. E aí eles desenvolvem uma série de programas, principalmente financiamento da industrialização e também para a educação. Aliás, é nesse período que nasce a extensão rural no Brasil, que nasceu em Minas. Ela chamava ACAR. O pessoal da minha idade deve lembrar desse nome. E a ACAR, pouca gente sabe, em matéria de extensão rural, ela nasceu no financiamento da Fundação Nelson Rockefeller com o governo mineiro, com a Secretaria de Fazenda de Minas Gerais. Então, o Magalhães Pinto, na época, era o secretário. Então, assim, os Estados Unidos tiveram muita importância para o Brasil nesse momento em que a gente começa a reorganizar a agricultura, mas também ter financiamento para a industrialização, e muita gente de Minas foi fazer, a partir daí, cursos nos Estados Unidos para discutir como montar a gestão da educação e também como montar currículo. Então, para vocês terem uma ideia, ou seja, a gente é um país que tem toda uma cultura e uma organização meio indígena, meio africano, mas a nossa escola é muito anglo-saxônica, né? Por causa disso, uma influência muito forte dos Estados Unidos. E aí mantém essa tradição, por ser um país continental, muita atenção dos Estados Unidos, e sempre tiveram, a partir daí, uma relação de parceiro comercial com os Estados Unidos. Só agora que a China passou, em termos de país que mais importa produto brasileiro no mundo, passou os Estados Unidos. Mas sempre teve esse papel muito importante. E nós tivemos uma relação sempre muito próxima, né, deles, né? Até os hábitos, né? Sim. Nós temos hábitos, camisetas, programas de TV, muito palavras que usamos, né? Agora, a gente sabe que a nossa relação com os Estados Unidos mudou ao longo de alguns anos atrás aí. O brasileiro era um pouco hostilizado nos Estados Unidos, e até devido a essa crise toda que aconteceu, hoje o brasileiro é visto com outros olhos. O brasileiro vai para os Estados Unidos para gastar, para fazer compras. Fala sobre essa diferença de alguns anos para cá, que sofreu, né, essa relação do Brasil com os Estados Unidos. É engraçado porque os brasileiros passaram a ser um dos povos que mais vem gastando recursos no exterior nas suas viagens de turismo, né? Não é de negócios, é de turismo, né? É um volume muito significativo e vem aumentando todos os anos, né? Agora, com esse momento que nós estamos vivendo, abaixou um pouquinho, mas a gente continua numa situação muito de destaque no mundo inteiro. Além disso, o brasileiro dá uma gorjeta muito acima do normal. Talvez um complexo de inferioridade, quando a gente vai para fora, não é normal a gorjeta que se dá. O brasileiro é muito conhecido fora. Agora, o tratamento que os Estados Unidos passou a dar em função da crise de 2008, para nós, passou pouco a pouco a ser muito diferente da Europa. Porque a Europa já recebe há algum tempo brasileiros, e principalmente com a crise de desemprego, vocês imaginam, né, a Espanha, o índice de desemprego é superior a 20%, só para o pessoal que está nos assistindo ter um dado de comparação, o índice de desemprego no Brasil é 5,8%, e na Espanha quase 22%, então, e com jovens é o dobro, até 25 anos de idade. Então, você imagina, você tem alguém na tua família que é desempregado. Essa ideia de chegar brasileiro, a Espanha meio que ficou preocupada de roubar emprego. Além de todo o debate na Europa, sobre essa questão dos migrantes, né? Na França também tem um debate sobre isso, em Portugal, vários países europeus. Os Estados Unidos começaram a anunciar o inverso.
vamos facilitar assim a entrada por causa do comércio. É interessante. O vice-presidente, inclusive, esteve aqui há pouco tempo dos Estados Unidos para estabelecer uma política de visto totalmente diferente. Exatamente. Hoje qualquer pessoa consegue um visto para os Estados Unidos facilmente. Nós noticiamos aqui, não sei se até o senhor atesta isso, que algumas fontes diziam que que o Brasil é que está segurando um pouco essa liberação do visto, porque pelos Estados Unidos eles já teriam liberado há muito tempo. E parece exatamente isso, ou seja, o fluxo de divisas nosso está criando um problema bem pesado, inclusive na economia, na balança comercial brasileira. Né? Agora eu queria fazer uma pergunta com relação ao Dia da Independência. Hoje, 4 de julho, é o dia, eles comemoram o Dia da Independência americana. Então, é um dia em que eles lembram quando foram livres ou libertados, vamos dizer assim, lá da Inglaterra. Mas parece que o papel que os Estados Unidos faz perante a todo mundo não é um papel de trazer liberdade, mas muito pelo contrário, de querer, a impressão que eu tenho é essa, de manipular as nações. Quando ele, por exemplo, fomenta uma política armamentista numa nação no Oriente Médio, na Ásia, quando ele, por exemplo, tenta fazer uma nação mais pobre comer na mão dele. Com um episódio que aconteceu essa semana, por exemplo, nós tivemos aí o presidente da Bolívia, Evo Morales, que estava num congresso na Rússia. Foi monitorado. E ele não pôde sobrevoar ou passar sobre o espaço aéreo de Portugal, França e Inglaterra, se não me engano, e ele teve que ficar esperando lá na Suíça, se não me falha a memória, porque esses países da Europa estavam preocupados de se ter ali no avião dele um jovem que denunciou, né, o governo americano de ter escutas, né, nas linhas telefônicas. Porque esse moço tinha pedido, esse americano tinha pedido asilo político na Bolívia. E aí o presidente Evo Morales teve que ficar numa situação de saia justa, até a presidente Dilma fez uma manifestação em relação a isso. O nome do rapaz é Edward Snowden, ele foi... Snowden, ele foi um ex-analista da Agência de Segurança Nacional da NSA, e os países que não autorizaram foram Portugal, França, Itália, Portugal e Espanha. E ele foi, então, teve que posar em Viena, na Áustria, e chegou só ontem a La Paz, às 23h39, no horário local, em Al Alto, a vizinha de La Paz. Parece um domínio que os Estados Unidos exercem sobre todo mundo. Enquanto ele celebra a liberdade, está dominando todo mundo. Não, inclusive o voo do Evo Morales, ontem, você via pela internet. Imagina se isso é disponibilizado no voo do Obama. Né? Ou seja, você saber onde que o presidente está. Isso é uma questão de segurança do principal autoridade de um país. Né? Então, assim, você vê que foi escancarado. Não, os Estados Unidos têm essa tradição. Eles têm uma política internacional que eles chamam de realismo e que está baseado, em certo sentido, num autor clássico chamado Thomas Hobbes, em que o Hobbes dizia que você só mantém a segurança e a unidade e coíbe o egoísmo pelo terror do Estado, ou seja, pelo medo. Ou seja, é como se você pensasse assim, vou falar de uma maneira bem casual, bem pueril. É o seguinte, eu só coloco o cinto de segurança porque eu sei que se alguém me ver, um policial me ver, vai me multar e pesado, e vai me tirar a carteira. É como se nós não tivéssemos um livre-arbítrio. No jogo internacional é assim que os Estados Unidos vêm jogando há muito tempo. Ou seja, eu ameaço a força, em alguns momentos eu uso a força. E aí eu te coloco no eixo para aceitar a minha forma de negociar. E de se impor no que eles acham que é a democracia. Né? Sempre eles agiram desse jeito. É o tal do realismo na relação internacional. O fato é que esse é um dos problemas hoje dos Estados Unidos e do Obama. O Obama, quando ele vence a primeira eleição, havia uma expectativa que ele fosse a expressão de algo muito parecido que nós estamos vivendo nesses dias no Brasil. Ou seja, ele canalizaria os interesses que não estavam sendo representados. E ao entrar no governo, primeiro que ele não era assim tão aberto às novidades,